Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estáis comigo também. Muito bom dia! Com essas palavras consoladoras de Jesus, nós começamos mais um dia, tendo a certeza que Ele é fiel. Ele nos prometeu um dia, de fato, Ele vai voltar aqui a essa terra buscar os seus filhos. Nós queremos estar prontos para nos encontrarmos com o Senhor e vivermos com Ele por toda a eternidade. É por isso que a cada dia nós estreitamos o nosso relacionamento com o nosso Deus. Palavra nas mãos, a palavra do Senhor, Jesus Cristo no coração, nós marchamos a cada dia na esperança de um dia nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Deixo com você também nessa manhã um versículo da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 34, onde diz o seguinte: Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Salmo 119, verso 34. É buscando ao Senhor que cada vez mais nos tornamos sábios. Ele derrama sobre nós o seu Espírito, porque foi o mesmo que inspirou a palavra do Senhor. Foi o mesmo Espírito que moveu o coração dos apóstolos, dos discípulos e todos aqueles que se dedicaram a dedicar um tempo a escrever a palavra de Deus. É o mesmo Espírito que está ao nosso dispor hoje para abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender a vontade de Deus para os dias que nós estamos vivendo. É por isso que quanto mais nós nos relacionamos com o nosso Deus, nós somos abençoados. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram à peleja contra Josafá. A Bíblia começa no capítulo 20, no versículo 1, falando a respeito depois disso. Foi o momento em que Josafá renova a aliança com Deus. Era aquele momento que Josafá abre o seu coração ao Senhor e busca viver uma vida de comunhão com Deus. Ele segue as reformas que o seu pai tinha começado em Judá. Ele entende de fato que viver ao lado do Senhor é a melhor proposta para a sua vida. Mas é quando então, nessa sua caminhada, ele começa a receber a ameaça de povos que estavam ao redor do povo do Senhor. Os moabitas e os amonitas ameaçam a segurança dos israelitas. E é nesse momento que Josafá começa a temer. Mas diante do medo que bate ao seu coração, Josafá toma a decisão mais acertada que todo cristão precisa tomar na vida. O que é que você faz quando está assustado? O que é que você faz quando se sente inseguro? Qual é a atitude que você toma quando a ansiedade bate à porta do seu coração? Creio que nesse mundo existem muitos métodos, muitos meios para que nós possamos vencer o medo, a ansiedade, mas jamais nós devemos nos esquecer. Josafá buscou ao Senhor, colocou o seu joelho no chão, se humilhou diante de Deus, confessou os seus pecados, pediu a proteção de Deus. Deus se agradou da atitude de Josafá, lhe concedeu a força e o povo de Deus foi vitorioso. Os moabitas e os amonitas eram descendentes de Abraão, eles eram parentes do povo do Senhor, mas nesse momento eles estavam sendo uma ameaça para toda a nação de Israel. Depois que os israelitas voltaram do cativeiro babilônico, eles estavam de uma certa forma vulneráveis, nem todas as cidades estavam completamente fortalecidas e eles começaram a investir contra o povo do Senhor. No versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia é muito enfática em nos afirmar que Josafá teve medo. É uma prova clara que a palavra de Deus nos traz testemunhos, relatos de homens e mulheres como eu e você. Em algum momento da vida nós estamos muito bem espiritualmente, mas em outros momentos nós também nos tornamos vulneráveis. Josafá temeu, mas diante do medo, Josafá se coloca diante do Senhor, abre seu coração, se humilha, confessa os seus pecados e Deus ouve a oração de Josafá. E Deus intervém a favor do seu povo. As ordens de Josafá para todos os seus soldados e os seus comandantes e aqueles que entrariam no campo de batalha para defender o seu povo era que eles não matassem os edomitas, que eles não matassem os moabitas, nem muito menos os amonitas, porque eles tinham uma relação de sangue com o povo do Senhor. Portanto, eles não deveriam eliminar por completo
esses povos. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós não nos deparamos com inimigos com arma nas mãos, mas nós sabemos que todo dia, quando nós saímos da nossa casa, nós nos deparamos com adversários, com inimigos, com tentações, com lutas, com batalhas. Como é que nós encaramos os nossos adversários? Acredito que da mesma forma como Josafá e o reino do Judá encarou os seus inimigos, é o que nós precisamos fazer nos dias em que nós estamos vivendo. Josafá colocou o seu joelho no chão, convocou toda uma nação para que se humilhasse diante de Deus, pediu para que as pessoas fizessem um jejum pessoal e diante dessa atitude o céu interviu a favor de toda a nação de Judá. Somente aqueles que desenvolvem um relacionamento pessoal com Deus podem agir dessa forma, porque é alguém que confia no braço do Onipotente. Se nós não confiamos que Ele pode resolver os nossos problemas, como é que nós podemos passar uma noite tranquila para nos levantarmos para um outro dia e termos a certeza que alcançaremos a vitória se nós não sabemos quem é aquele que está lutando por nós? Josafá confiou no Senhor, embora tivesse passado um período de medo, mas descansou no Senhor, confiou no braço do Onipotente e Deus lhe concedeu a vitória. Tenho a plena certeza que é um modelo, que é um exemplo. Nós precisamos fazer isso nos dias em que nós estamos vivendo, diante do medo, das lutas, dificuldades, batalhas e inimigos que possam surgir. Nós precisamos confiar no Senhor e manter a nossa fé sólida na rocha, no braço do Onipotente. Segundo Crônicas, capítulo 20, o versículo 20, a palavra de Deus diz o seguinte: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá recobra no povo ânimo. Josafá faz um discurso bíblico. Josafá leva todo o povo a crer no braço do Onipotente. Josafá leva uma nação descrédita a acreditar de que Deus pode lutar as suas batalhas. Embora eles estivessem em minoria, mas eles sabiam que minoria ao lado de Deus é maioria. Quando nós lutamos do lado do Senhor, nós estamos lutando do lado de um comandante que jamais perdeu nenhuma batalha. O que esse comandante espera que os seus soldados façam com ele é apenas crer, descansar, confiar e esperar os resultados da ação de Deus. Não quero que você entenda que nos dias em que nós estamos vivendo, Deus também não tenha deixado para nós métodos médicos e profissionais da área de saúde que podem nos auxiliar, que podem nos ajudar. Nós precisamos recorrer a esses métodos, nós precisamos recorrer a esses profissionais, mas nós precisamos, acima de tudo, crer e confiar que nós temos um Senhor onipotente que está entronizado acima de todas as nações, que Ele é médico dos médicos, que é Ele, de fato, que nos traz a cura e toda a solução para os nossos problemas. Se for necessário tratar alguma enfermidade com algum medicamento, que o façamos. Se for necessário ter uma conversa com alguém que nos ajude, que nos alivie o nosso fardo para que possamos viver melhor, que o façamos. Mas jamais nós deveríamos nos esquecer que toda bondade, que toda saúde, que toda cura só provém das mãos de Deus. A Bíblia descreve Josafá como sendo um bom rei. Ele seguiu os mesmos passos do seu pai, buscou levar o povo de Deus a amar a Deus e viver uma vida fiel ao Senhor. Mas na sua trajetória, o rei Josafá buscou formar aliança com o rei Acasias. E essa aliança formada com o rei Acasias lhe trouxe sérias dificuldades. Acasias estava vivendo uma vida apostatada. Acasias se esqueceu do Senhor. Acasias não reinava para o Senhor. Acasias reinava para si mesmo. Acasias não preparou os israelitas para se encontrar com o futuro Messias. Acasias estava levando o seu povo a viver o presente século. Deus não se agradou da atitude de Josafá ao aliar-se com o rei Acasias. Todos os seus planos de construírem barcos e navios para irem a Tarsis e comercializar foram desfeitos pela ação do Senhor. Deus conduziu aqueles barcos para pedras rochosas e eles foram destruídos por completos. Por isso que, nessa manhã, ao fazermos uma reflexão a respeito da nossa vida, nós precisamos ter cuidado em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos apenas nos preocuparmos com uma única área, mas todas as áreas da nossa vida nós precisamos estar atentos.
Porque aquela que está mais vulnerável pode ser nessa área que Satanás, nessa manhã, busque fazer uma investida contra você. Sabendo que é a área mais frágil da tua vida, ele pode ir com todas as forças tentar te destruir por esse caminho. É por isso que é necessário, volto a falar para você, fazer uma autoanálise, fazer uma autorreflexão, se colocar nas mãos de Deus, confessar e admitir as nossas fraquezas, pedirmos perdão e recomeçarmos uma nova vida ao lado do Senhor. Toda amizade que nós formamos nessa terra, nós precisamos montar um parâmetro. Os amigos que nos levam para mais perto de Deus são verdadeiros amigos. Mas os amigos que nos afastam do Senhor, esses nós precisamos ter muito cuidado, até evitá-los. Mas aqueles amigos que nos ensinam a amar mais a Deus, que nos levam a ser mais fiéis ao Senhor, a mantermos os valores que um dia serão vividos na eternidade, são amigos que nós precisamos amar. Nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos e pedirmos a Deus força para que juntos um dia nós possamos nos encontrar com o nosso eterno Salvador e vivermos com eles por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o estudo do capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Nós precisamos usar os mesmos meios, o mesmo estilo de vida que o rei Josafá encontrou, usou, quando ele se deparou com os seus problemas na sua vida. Ele se humilhou, ele se colocou de joelhos, ele levou a nação de Judá a viver um verdadeiro jejum, a confessar os seus pecados e a entender que só há um ser soberano que rege todo o planeta Terra. Quando toda a nação de Judá teve esse reconhecimento, Deus interviu ao seu favor. A cada dia que nós vivemos, nós nos deparamos com os nossos adversários, não homens e mulheres que estão com arma nas mãos, mas são batalhas espirituais. Para que nós vençamos as nossas batalhas espirituais, nós precisamos do poder, da força vinda do céu para que possamos alcançar a vitória. Se nós sairmos para enfrentar o nosso adversário, que tem mais de 6.000 anos de experiência, nós seremos uma presa fácil nas mãos desse adversário. É por isso que a cada dia, ao nos levantarmos pela manhã, nós precisamos clamar pelo braço do Onipotente. É com uma vida de oração, é com uma vida de jejum, é com a palavra de Deus nas mãos, é renunciando o nosso eu, é nos unindo àqueles que estão ligados ao Senhor, é que nós alcançaremos a vitória. Por isso que nesse momento eu faço o convite a você, eu e você juntos, nós precisamos a cada dia vivermos dessa forma para alcançarmos a bênção de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.